Querido Deus, Pai Santo, estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, Te exaltar, bendizer o Teu nome, ó Deus, e suplicar pelos nossos irmãos. Querido Pai, Te louvamos pela nossa vida, pelo bem-estar, pela Tua presença, a Tua comunhão, a Tua bondade, meu Senhor. Te louvamos, meu Senhor, pelos nossos lares, nossos familiares. Eu te agradeço, Senhor, pela minha família, pelos meus irmãos, pela minha igreja, pelo meu pastor. Ó, Senhor, guarda as nossas vidas. Continua conosco, Senhor, nos ajudando cada dia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, nós te agradecemos para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Nosso desejo sendo satisfeito pelo Senhor. E nós vamos aprender juntos na palavra de Deus, no livro de Oséias. Nós temos uma palavra do Senhor para nós. O nosso Deus, na sua infinita bondade e compaixão, Ele nos ajuda, nos ensina, nos dirige e nós precisamos, meus amados, ouvir a voz de Deus. Muitos servos do Senhor têm negligenciado. Na verdade, todos nós, de alguma maneira, somos ou agimos com negligência em determinado momento. Mas Deus, na sua bondade, na sua benevolência para conosco, Ele tem nos abençoado e nos feito entender a necessidade da palavra no dia a dia. O homem do século XXI, o homem moderno, o homem atual, claro, a sociedade não é o homem, falando aqui de gênero masculino, mas o ser humano, no momento atual, está realmente muito bem informado. Nós somos saturados de informação. Precisamos até ativar uma filtragem, usar um filtro por tanta informação. Existem as informações precisas, as informações imprecisas, informações precipitadas, informações indutivas que induzem a gente a acreditar no que eles querem. E ainda existe a fake news, a informação realmente viciosa ou maldosa. Então, nós precisamos muita graça nos dias de hoje. Precisamos muita graça. Fazer uma filtragem daquilo, de tudo que a gente tem, para descobrir um tempo melhor, para descobrir uma condição de buscar a Deus. É possível aproveitar ainda. Mas a vida é muito agitada, corre. O tempo é o mesmo. Nosso texto é Oséias capítulo 4, versículos 6 a 12. Nós vamos meditar nesta palavra maravilhosa. E fazem só 2.800 anos que Deus enviou esta mensagem. 2.800 anos, 2.700, entre 2.700 e 2.800 anos. Porque Deus tem a mesma intenção, desde a criação do homem até a consumação da história. Então vamos aprender. Oséias 4 e 6. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento, porque tu os rejeitaste o conhecimento. Tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Conforme eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso,
Como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Meus queridos irmãos, quem conhece mais ou menos a história da a divisão do reino de Salomão, do reino de Israel, em dois reinos, ficando assim conhecidos como o reino de Judá e o reino de Israel, Israel com 10 tribos e Judá com 2, quem conhece ou quem lembra mais ou menos da história, sabe que o Jeroboão, ao assumir o reino do norte, ele desprezou a palavra de Deus, desprezou o conselho de Deus e constituiu um sacerdócio próprio, um sacerdócio particular, e iniciou ali uma campanha de, digamos, de desregulamentação. Israel é uma nação regular, uma nação com regras, com princípios, com leis, uma nação com estatutos e juízos justos, inclusive. Mas o Jeroboão, ele foi desvinculando os habitantes do Reino do Norte das práticas da Bíblia Sagrada, das práticas do Reino de Judá, e até conseguir, de fato, fazer um clero particular, um culto particular, com altares particular, e criou bezerros. A representação lá da antiga história do Egito, ele que esteve no Egito exilado nos dias de Salomão, ele absorveu a ideia dos bezerros de ouro do Egito, onde existia o culto ao boi ápice e tudo mais, e ele trouxe a cultura pagã para o Reino do Norte. Foi um desastre. Os profetas de Deus foram caçados, abatidos, e a coisa ficou terrível. Mas o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, ele, apesar de ter permitido e até instigado a divisão do reino para desonrar o Salomão, que desprezou a sua palavra, Deus enviava profetas ao reino do norte. O Oséias foi um deles. O profeta Elias, o profeta Eliseu, grandes profetas, profetas extraordinários. Então, o profeta de Deus, os profetas de Deus falaram, porque a prática perversa do Reino do Norte foi algo terrível. E, no contexto deste capítulo, dessa leitura que nós fizemos, diz: vós, filhos de Israel, que o Senhor tem uma contenda com os habitantes desta terra. Era contenda mesmo. Eles haviam rejeitado a benevolência divina, eles haviam rejeitado a instrução divina, eles haviam rejeitado a palavra divina. E, em consequência, ou como resultado desta rejeição, eles foram, mesmo sendo orientados, reprovados, e Deus mandou profetas pregar para que houvesse correção, mas não houve a correção. A prática religiosa sem o princípio da palavra de Deus envolvia
juramentos, o perjurar, o mentir, havia muita violência, matar se tornou uma necessidade para eles. Por que que o rei tem que ouvir essa mensagem? O rei não tem que ouvir isso, não. Aqui é a terra do rei, aqui o altar é do rei. E era. Tudo foi feito por eles. Então, fizeram todos os males, criaram todos os males. O contexto desta leitura você encontra. Os 4 primeiros versículos deste capítulo você encontra. Agora, o versículo primeiro que nós lemos é o 6º. O meu povo foi destruído. Já era uma destruição. Não tinha mais respeito pela lei, não tinha mais respeito pela vida, não tinha mais nada que pudesse representar aquele povo que orava, que buscava, que estava em comunhão com Deus, que se alegrava na presença de Deus, que ia anualmente a Jerusalém, que fazia as festas das cabanas. Não havia mais temor. E o profeta de Deus brada: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote. O Senhor aqui atribuindo o mal aos sacerdotes. Os sacerdotes eram os mestres do povo. Mas o sacerdote corrupto só tinha interesse nos bens das pessoas. Você se esqueceu da lei de Deus, você se esqueceu, e eu me esquecerei de teus filhos. Era uma ameaça, era uma reprovação terrível. No versículo 7 diz: como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Era a coisa mais honrosa pelas Escrituras, pela lei de Moisés. Uma das coisas mais honrosas era o sacerdócio. Profeta Samuel, profeta, sacerdote e juiz, honradíssimo. O próprio Eli, um homem honrado, era mau, não soube criar os filhos, e os filhos eram perversos. Ele teria que cortar na carne e não teve coragem de fazer. Mas era uma função honrosa, era coisa honrosa ser um sacerdote. Aqui Deus manda a mensagem: vocês me desonraram, eu desonrarei vocês. Mudaram, pecaram contra mim, eu mudarei a sua honra em vergonha. Aí a reprovação no versículo 8 alimentam-se do pecado do meu povo. Eles continuaram, parecia os dízimos de hoje, parecia as doutrinas de dízimo hoje, a seita mais asquerosa, mais desgraçada, mais nojenta que tem no século XX e século XXI, todas elas são unânimes em arrecadar dízimos. Não sei como é que é feito no reino dos Jeovás, não sei como é que é feito, mas a maioria das seitas imundas, elas têm uma forma de tomar dinheiro do povo, elas arrecadam, e muitas delas são rigorosas no dízimo. Lá, os amaldiçoados dos sacerdotes eram rigorosos no sacrifício. Você pecou? Então traga o sacrifício. E as pessoas ficavam pecando e levando sacrifício, e o profeta de Deus diz: alimentam-se do pecado do meu povo. O profeta falava na primeira pessoa. O profeta falava como sendo o próprio Deus. Alimentam-se do pecado do meu povo, da maldade dele. Tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Tudo amaldiçoado. Visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa de suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para Deus, deixaram de olhar para o Senhor. Aí vem uma reprovação no versículo 11, que é a incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Eles não tinham compromisso.
Eles não tinham perseverança em nada, eles adotaram a bebida forte, a bebedeira. Quem sabe os próprios sacerdotes celebrassem bêbados. E o Senhor faz esta grave denúncia através do profeta Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Versículo 6. E aqui no versículo 12, o meu povo consulta a sua madeira, os deuses, consulta os ídolos, e em resposta vem o sofrimento, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. O espírito de luxúria tomou conta deles. Eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Não quiseram obedecer em nada. E olha que a sujeição do Senhor, meus amados, é maravilhosa. Lembram do convite de Jesus Cristo? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, o mesmo Espírito, o mesmo Deus, a mesma graça, a mesma benevolência, a mesma promessa. O Senhor prometendo graça, livramento, bênçãos, o Senhor prometendo segurança, prometendo bonança, e eles fazendo o mal e rejeitando a benevolência do Senhor, continuaram com os costumes pagãos, sacrificando nos montes, queimando incenso nos outeiros, fazendo miséria contra as suas próprias vidas. Deus não tem prejuízo em relação à minha desobediência ou à tua desobediência. Quem perde sou eu, quem perde é você. Desobediente não tem bênção. Iníquo não recebe graça. Pelo contrário, sobre os iníquos, sobre os blasfemadores, os perversos, vem a ira de Deus. Então, meus irmãos, uma mensagem para o nosso coração. O nosso Senhor deseja que a gente corrija nosso tempo e a gente passe a buscar a graça, buscar a direção, buscar a presença do nosso Senhor. E nós vamos orar hoje. A nossa intercessão, meus amados irmãos, é por aqueles que estão ficando confusos. Imagina uma pessoa depois de passar por 3, 4 seitas. Numa ela escuta um bocado de coisa contra o dízimo. Tem algumas que pregam contra o dízimo. Só que tem outras formas de arrecadação. Tem algumas que falam contra a igreja, aquele modo tradicional. Um púlpito ali com 6, 8, 10, 15 pessoas assentadas como se fosse um tribunal. Não, isso é muito arcaico. Agora é o seguinte, deixa só um para mentir e enganar os outros lá em cima e vocês tudo fazendo papel de tolo. Bom, eu não posso dizer mais do que o que eu digo, porque, na verdade, é uma prática abusiva nos dias de hoje contra as pessoas. Então, vamos orar pelos que estão confusos, para Deus ter misericórdia e eles não perecerem, porque rejeitar a benevolência é um risco. Bendito Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pela grandeza e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja verdadeira, gloriosa, maravilhosa, existente, meu Senhor, muitas vezes não identificada pelo nome, mas
Tu conheces os que são seus, tu conheces, Senhor, as tuas ovelhas. Amado Pai, continua operando na vida dos meus irmãos, dando graça, vitória, vigor, operando, Senhor, em seus corações, dando saúde, dando, meu Senhor, a perseverança, a alegria de viver, a alegria de servir. Agora, meu Senhor, suplicamos a Ti, ó Deus, por aqueles que estão confusos, visitando para lá, visitando para cá, sem compromisso, buscando a bondade nas pessoas, esquecendo de buscar a Tua face, a Tua presença. Ó, meu Senhor, socorre, orienta, dá graça, fala com eles através da Tua palavra, para que se voltem, ó Deus, para Ti e recebam a bênção completa. Amado Pai, Deus fiel, guarda os meus irmãos, a Tua igreja na cidade e no campo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.